dia. Quanta alegria estarmos aqui mais uma vez no Evangelho da nossa casa espírita, o Lar Espírita Casa do Samaritano. Chamo-me Cleiton, é um prazer estar com todos os irmãos encarnados e com os irmãos desencarnados que se encontram presentes, que possamos estar sendo intuídos com palavras simples, com palavras humildes e com muito amor, que possamos vibrar positivamente. Gostaria de um feedback com relação ao som, à música e à minha voz, se está dando para ser ouvida de forma compreensível. Muita alegria, bem-vinda Laís, Michele Rodrigues, Kelvin, Camila, Tícia Costa, Ariene, Nilmara, Rosane Lavor. Quanta alegria estar com vocês. Hoje nós vamos falar o nosso tema é amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Mais uma vez eu pergunto, a minha voz e o som da música está compreensível? Gostaria desse feedback. Ok, muito obrigado. Obrigado, Serina, nossa companheira. Então, nesse momento, peço aos irmãos, aos queridos irmãos, que possam estar de posse do Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu falei anteriormente, capítulo 12, amai os vossos inimigos, itens 3 e o 4. Que nós, quem puder colocar a água ou numa jarra ou num copo, para que seja fluidificada no momento da nossa explanação e no final bebê-la e distribuir para quem está na casa, para os animais também, para as plantas, fiquem à vontade. Como de praxe, toda atividade iniciamos com a prece inicial. Aqueles que se sentirem à vontade, que por favor fechem os olhos. Vamos mentalizar Jesus, vamos mentalizar Maria, vamos mentalizar a natureza, o mar, os rios, os lagos, as cachoeiras, as matas, o jardim de flores e de rosas, o céu, as estrelas, a lua, o sol. E vamos nos deixando ser envolvidos pelas energias telúricas, elementais e celestiais. Amado Pai, Mãe Maria, Mestre e Irmão Jesus Cristo, nossos mentores espirituais e os ceareiros do Cristo, agradecemos, assim como a presença das energias telúricas, elementais e celestiais. Mestre Jesus, que a tua luz nos envolva, nos dando a paz, a harmonia, e que o amor que está dentro de nós possa ser resplandecido e assim possa envolver todos os nossos irmãos, para que assim, com esse amor e com os exemplos e os ensinamentos vossos, nós possamos colocar em prática, que não fiquemos só na teoria,
mas que possamos, assim como vós disse para nós, quando esteve materializado na terra, que nós somos semelhantes a vós e que nós podemos fazer igual a você. Basta que nós possamos nos reformar moralmente e que tenhamos o conhecimento e procurando assim o estudo para nos conhecermos e conhecermos ao próximo e conhecer ao próximo. E assim, mestre amado, humildemente te peço que interceda junto ao Pai, para que possamos reunir as energias puras e boas do universo e que seja envolvido todo o nosso ambiente físico e astral, com a tua luz, com todo o teu amor, protegendo de qualquer intercessão que possa vir a querer atrapalhar a explanação. E assim, pedimos humildemente para formarmos o campo de proteção e luz. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Campo formado, potencializando o campo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Potencializando as energias do Ser Supremo, as ações eletromagnéticas de Jesus, radiando o amor, que esse campo seja fortalecido pelas energias do Cristo e que uma luz verde infiltre, limpando, esterilizando e fazendo toda a limpeza, toda a esterilização e asepsia. E as energias salutares potencializadas por Maria, pelo Cristo e seus ceareiros, envolvem luz e amor as energias densas, deletérias, formas, pensamentos, consciências, micro-organismos astrais e os nossos desconfortos, que envolvidos, adormecidos, possam ser encaminhados aos hospitais e às colônias no plano astral, e seguindo com a luz do Cristo. Seguindo com a luz do Cristo, e que sejam recepcionados por este Cristo, nosso irmão e mestre. E assim, pedimos permissão, amado Mestre Jesus, para que possamos prosseguir com o Evangelho desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Como falei, nós falaremos sobre o capítulo 12, amar os vossos inimigos, pagar o mal com o bem, item 3 e 4. Iniciando a leitura, no item 3, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação
e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é por entender-se falsamente que ele manda se der no coração. Assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar, uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer a diferença conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamentos ocultos e sem condições. O mal que nos causem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pensar com o bem que lhe advenha, é socorrê-los, apresentando-se ocasião, e abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo. Vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes que advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus, o experimentá-lo deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se opõe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material.
Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa a desse último. Então, a gente finaliza a leitura e nós vamos agora colocar algumas das nossas considerações. Né? Amor, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime. E, consequentemente, nós vamos obter vitórias dentre o orgulho e o egoísmo. Numa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem que a caridade e a humildade é a salvação. O orgulho e o egoísmo, a perdição. Então, consequentemente, quando nós estamos na prática do amor, quando nós praticamos principalmente esse amor para com os nossos irmãos que tenhamos como inimigos, como desafetos, principalmente aqueles que estão no plano espiritual, porque nós não o vemos, são invisíveis aos nossos olhos. Então, consequentemente, nós devemos estar sempre alinhado ao amor, sempre alinhado aos exemplos e aos ensinamentos do Cristo. Nós, como o mesmo Cristo disse, somos e podemos fazer igual a Ele Cristo. Mas precisamos do conhecimento, precisamos nos reformar moralmente. Muitas crenças que nós temos, que achamos que são corretas, quando começamos a estudar, vamos observar que essas crenças não passam mais do que o nosso rebaixamento. E Jesus, quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos, ele não quis dizer que devemos ter pelo inimigo ou pelo desafeto a ternura que se tem para com um irmão ou um amigo. Não, não é para a gente andar de mãos dadas. Por quê? Porque as energias são diferentes. Quando estamos ao lado daqueles nossos irmãos que temos a empatia, a energia é diferente de que quando nós encontramos um irmão que nós não temos empatia. Imagine quando temos como inimigo. Mas vale ressaltar que, conforme o Cristo disse, quando chegarmos ao altar, né, trazendo as oferendas, se tivermos qualquer problema, qualquer situação adversa para com os nossos irmãos, que nós retornemos e façamos as pazes, nos unamos na caminhada. Então, nós devemos a cada instante diminuir as inimizades que temos através da prática do perdão, perdoando, assim como Jesus também nos deu como exemplo. Então, é notório que entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver laços de simpatia, né? Imagina nós estarmos de um lado de uma pessoa que a gente sabe que tem por nós ódio, rancor, que nos deseja o mal. Olha a energia desses irmãos para conosco. E nós temos que entender que a nossa sintonia inicia-se com o nosso pensamento. Pensamento é energia, nós somos energia. Então, os pensamentos positivos atraem os irmãos superiores. Os pensamentos negativos vão atrair os irmãos inferiores ou os irmãos ainda na ignorância. Que também ainda somos ignorantes.
Porque a intelectualidade não é a do estudo nosso como profissional. É de aprendermos, a termos o conhecimento de forma filosófica e espiritual. E sempre tendo como espelho o mestre, o Jesus. Então nós temos também, envolve sobre isso a lei da física, a assimilação e a repulsão dos fluidos. Então, se eu tenho empatia por alguém, eu vou ter o que? Energia. E aquela outra pessoa também tem a mesma empatia por mim, vai haver uma sintonia, vai haver um entrelaçamento entre essas energias que são de igual sintonia. Então, quando eu tenho uma energia negativa a um irmão e ele não tem, ou vice-versa, o que vai acontecer? Vai haver uma repulsão. Vai haver uma repulsão. Isso está dentro das leis da física. Ou a união, ou há a repulsão dos fluidos. Por isso que Jesus fala que estar amando os inimigos, os desafetos, não é para que estejam de mãos dadas, passeando juntinhos. Porque as energias são diferentes relacionado aos amigos, aos irmãos consanguíneos. Então, ter para com eles a afeição, vibrando para aqueles irmãos o amor, estando aberto sempre à reconciliação, perdoando sem intenções, perdoando incondicionalmente. Nós não poderemos colocar condições para perdoar aos nossos irmãos. Nós não podemos. Nós temos que estar abertos, de braços abertos, para essa reconciliação. Nós sabemos, quando encontramos um amigo, uma pessoa que tem a nossa empatia, nosso coração vai bater diferente, vai bater com alegria. Nós encontramos aqueles que nós não temos a empatia, não são simpáticos a nós, nós vamos ver que o nosso coração vai bater de uma forma bem diferente, mas de forma angustiada, lhe trazendo desconforto. Então, nós precisamos não opor de forma alguma as reconciliações para com esses irmãos, para assim nós seguirmos, nos unindo na estrada, no caminho, até chegar ao altar, com as nossas oferendas. E nesse caso, nós temos que abster-se em palavras e em ações. Nós sabemos que nós não enganamos a ninguém, nem a nós mesmos. Então aquela história de perdão da boca para fora, isso não é perdão. E Deus sabe. E nós sabemos. Nós necessitamos desse perdão. Nós necessitamos perdoar e sermos perdoados. Nós, observe o Evangelho, que é o nosso manual de instrução, observe que nós só vamos vencer com os nossos irmãos. Nós não vamos vencer sozinhos. Nós só venceremos em coletividade, colocando o amor acima de qualquer situação de desconforto. Qualquer situação de desconforto. Então, quando também formos retribuir esse mal, nós vamos retribuir com o bem. Quando alguém me fizer um mal, eu vou retribuir com o bem. Ah, Cleito, mas isso é muito difícil.
mas nós precisamos trabalhar. Nós precisamos compreender que as provas, as expiações, são para que a gente possa vencê-las. E nós vamos vencer. E não é melhor vencermos no amor? Então, quando me chega o mal, eu retribuo com o bem. Agora, vale ressaltar também que devemos retribuir esse bem sem a intenção de humilhar nossos irmãos. Às vezes, na maioria das vezes, quando a gente vai termos uma conversa com esses amigos, com essas pessoas que nós não tivemos problema, a gente vai colocando vários pontos e vai fazendo um livro com situações morais. Quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós? E Jesus pediu para nós não julgarmos e que nós sejamos indulgentes. Mas nós passamos o dia todo apontando o dedo para o outro. Mas nós não olhamos para dentro de nós. Que é isso que nós devemos fazer. É olhar para dentro de nós e saber os pontos negativos que temos para poder transformá-lo em pontos positivos. Observe os exemplos que nós temos, seja dentro da doutrina espírita, seja dentro da Igreja Católica e do budismo e demais. Nós temos exemplos, Madre Teresa de Calcutá, nós temos Francisco Xavier, Chico Xavier, nós temos Agostinho, Santo Agostinho, nós temos Francisco de Assis, nós temos Irmã Dulce e tantos outros exemplos, temos Buda e assim vai, né? Exemplos de amor, não colocando a religião acima de ninguém, porque nós sabemos que Jesus não tinha religião, a religião de Jesus era o amor. O cristianismo já veio depois do desencarne de Jesus. Então nós precisamos compreender aquele irmão que está em outra religião, em outra seita. Se leva ao Pai, se leva a Jesus, bem-vinda. Porque nós não vamos ter no plano espiritual essas diferenças. Se o Cleito foi espírita, se a Serina foi budista, se a Sofia foi evangélica, se a Kaline foi católica. Não vai haver. O que vai haver é o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer. Essas são as obras que nós nós vamos levar conosco. O Espírito leva. Sabemos que não morremos espiritualmente, né? Então, amar os inimigos para os incrédulos é um absurdo. Primeiro, que eles acham que só existe apenas esta vida. E aí eles não podem perder a oportunidade de massacrar através da vingança, através do ódio, através do rancor, aquele irmão que por algum instante lhe fez o mal. Se nós observarmos quantas vezes nós não queremos estar com a voz mais alta do que aquele que está próximo da gente, em uma discussão, nós queremos sempre ser o dono da razão. Nós dificilmente recuamos quando alguém fala que a gente é contraponto. A gente vai indagar de forma severa. Não estou dizendo todos. Aí imagine essa relação entre dois inimigos, né? Então, e esses que são incrédulos, são materialistas por não acreditar na vida futura, na vida passada e na vida futura e apenas na vida presente, eles vão achar que a morte é quem vai fazer com que ele se livre daquele irmão, né? E o desejo de vingança que ele tem é maior, porque o orgulho e o egoísmo é alimentado por esse desejo, tornando assim difícil o perdão. Então, para os espíritas, podemos assim dizer que se torna mais fácil. Podemos não, está no Evangelho quando ele diz para o crente,
O crente, não o evangélico, ele está falando naquele que crê. Mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro. Ou seja, ele acredita na vida passada, acredita na vida futura, sabendo que não existe a morte, senão para a matéria. Mas o espírito continua, para que nós possamos, com a misericórdia divina, a cada existência nos reformarmos. Porque a cada existência nós não estagnamos e nem retroagimos. Nós só evoluímos, nem que seja bem pouquinho, porque nós vamos vencer. Nem que seja apenas uma das nossas dificuldades da vida anterior. Mas nós vamos vencer. Não existe perder. Ah, fulano perdeu a existência. Não existe isso. No Livro dos Espíritos, nas questões feitas por Kardec, a espiritualidade superior, ela fala sobre isso. Ela diz que nenhum espírito retroage, nenhum espírito estagna. Vai estar sempre em crescimento, de acordo com as suas reformas. Mas vai haver esse crescimento, esse subir, certo? Claro, muitos vão subir de forma, com as suas obras, fazendo o conforme o Cristo pediu, vão despertando com maior rapidez. Outros demorando vidas e vidas para conseguir. Mas nós sempre estamos seguindo para frente. Ele fala também que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar. Então, nós sabemos que esta vida atual, nós estamos espiando ou em provas de situações das vidas passadas. Devemos compreender e entender que nós não somos obrigados a plantar, mas se plantamos, nós vamos ter que colher. A colheita, essa, se foi feita a plantação, essa é obrigatória. Então nós não adianta que nós não vamos plantar feijão e colher arroz. Nós vamos plantar feijão e vamos colher o feijão. Se plantarmos as sementes do mal, nós vamos colher o mal. Se plantarmos a semente do bem, vamos colher o bem. Então nós temos livre-arbítrio dado por Deus, dado pelo nosso Pai, para que nós possamos enveredar ou no caminho tortuoso, ou no caminho bondoso, ou no caminho do Cristo, que não é fácil. O tortuoso, o caminho da vaidade, o caminho das ostentações, esse é mais fácil. Mas, de qualquer forma, no amor ou na dor, vai ter que adentrar ao caminho do Cristo. Nós vamos ter, cada um, que adentrar esse caminho, para que nós possamos seguir, para que possamos evoluir. Porque a nossa estada no mundo da matéria é para que nós possamos nos aprimorarmos moralmente e intelectualmente. Consequentemente, quando nós temos o pensamento que dispõe naturalmente o perdão, nós vamos sentir, por outro lado, que quanto mais nós somos generosos, quando mais nos engrandecemos aos próprios olhos e nos achamos nós vamos nos achar fora do alcance dos golpes malevolentes dos nossos inimigos. Então, quando nós somos generosos, quando nós praticamos o amor, praticamos o bem para com o nosso próximo, nós vamos estar tendo essa proteção divina da espiritualidade. Nós nunca estamos desamparados, nós nunca estamos sozinhos, nós nunca vamos deixar de ser filhos do Pai. Nós nunca deixaremos de ser filho do Pai. Mas o Pai colocou o Filho, o nosso maior irmão, para nos dar o exemplo. Mas nós continuamos cometendo erros. Que o erro ou as situações adversas é para servir de aprendizado. É para servir para que possamos evoluir. Errar uma vez, isso é normal, mas nós não podemos praticar o mesmo erro
novamente. É essa a nossa, a nossa engrenagem mestre. É saber que nós vamos cometer asneira. Vamos! Nós somos espíritos perfeitos porque fomos criados pelo Pai. E o Pai não ia criar nenhum dos espíritos de seus filhos imperfeitos. Agora, nós estamos no estado de imperfeição. Porque fomos criados simples e ignorantes para termos o conhecimento, para nos conhecer e para podermos nos reformar moralmente. E é essa reforma moral que Jesus tinha acima de todos nós, mas que nós podemos chegar até Ele. Então, o homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. E essa posição elevada não é na forma material, na forma espiritual, né? Então, nós devemos nos elevar moralmente. Nós devemos sermos melhor a cada instante. Não melhor do que ninguém, mas a prática do amor, a prática do bem para com o próximo e, claro, a prática do bem para conosco. Não é ser egoísta quando nós nos amamos, porque nós devemos nos amar em primeiro lugar. Assim disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então eu só posso amar o próximo se eu me amar. Eu só posso amar o próximo se eu me amar. Se eu não me amar, eu não vou amar o próximo. E ainda mais ele diz, acima da humanidade material, que é essa riqueza moral. Ele compreende que o ódio e o rancor o rebaixaria. Então, quando nós nos conscientizarmos que o rancor, que o ódio, proveniente lá do orgulho, do egoísmo, né, isso vai nos atrasar, vamos assim dizer, vai nos rebaixar. Quando a gente consegue compreender, a gente vai mudando as nossas passadas. E, consequentemente, ele fala, ora, para ser superior a seu adversário é preciso que tenha a alma maior. A alma, o espírito maior, não é o bem material, não é ter mais bem materiais do que o outro, né? Mas sendo uma alma, sendo um espírito nobre, generoso e bondoso. Essa é a nossa missão aqui neste plano da matéria. E assim, meus queridos irmãos, eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar com cada um de vocês. Nesse momento, vamos, aqueles que desejarem. Teve uma pergunta, um rapaz, eu não me recordo o nome, ele falou na questão da carta de uma mãe, da mãe dele, de um irmão. Esse trabalho ele é feito às segundas-feiras com o nosso irmão, querido irmão João Braga, às 19 horas. É feito no YouTube do Lar Espírita Casa do Samaritano. Ok? Os evangelhos continuam sendo realizados às quartas, sábado e domingo, no horário das 9. As palestras às quintas-feiras, às 19 horas. Também com João Braga, às 20 horas, tem o momento da meditação. Ok? E na segunda-feira, como eu acabei de falar, são as cartas consoladoras com ele, João Braga. Então vamos nesse momento fechar os olhos, aqueles que se acharem confortável, fechar os olhos, mentalizar o Cristo. Agradecer por esse momento, agradecer por todos que aqui, encarnados e desencarnados, estiveram, e que nós possamos, no decorrer do dia, da semana e dos dias futuros, possamos aplicar tudo que estamos aprendendo com esse manual, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós possamos colocar em prática os ensinamentos que o Cristo deixou para nós, os seus grandes exemplos. E o grande exemplo nosso é amar indistintamente os nossos irmãos. E assim, peço permissão para que possamos encerrar esse Evangelho e pedindo ao Cristo que envolva em luz e amor
os nossos irmãos que se encontram angustiados, aflitos, depressivos, aos irmãos que se encontram nas ruas, que não têm o pão de cada dia, uma moradia, não têm um trabalho, um emprego, um meio de transporte. Aos irmãos que vivem em casas de acolhimento, em presídios, em hospitais, os que estão também em hospitais psiquiátricos. Aos irmãos que retornaram à pátria espiritual, os que estão nesse momento sendo desligados e retornando, aos que aqui ficam, muitos até revoltados, aos irmãos que não suportaram suas provas e tiraram suas próprias vidas, e aos irmãos encarnados que potencializam as ideias suicidas. Envolva também os nossos familiares, amigos e desafetos, encarnados e desencarnados. E assim, mais uma vez, fica aqui o meu beijo fraterno, o meu abraço fraterno, e uma próxima oportunidade estaremos juntos. Muita luz e muita paz, hoje e sempre. Graças a Deus.